Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. A sexta-feira está chegando ao fim. Talvez você esteja ouvindo esta oração já deitado, com a casa mais quieta. Talvez ainda esteja terminando alguma coisa na cozinha, guardando uma louça, fechando uma janela, conferindo se a porta está trancada. Ou talvez tenha acabado de chegar do trabalho e só agora encontrou alguns minutos para ficar em silêncio. Seja como for, você chegou até aqui. E isso já diz muita coisa, porque houve momentos hoje em que você talvez tenha pensado: eu só quero que este dia termine, não porque aconteceu alguma grande tragédia. Às vezes é apenas o acúmulo, uma coisa pequena de manhã, outra depois do almoço, uma preocupação no meio da tarde, uma pessoa que respondeu de um jeito que você não esperava, um problema em casa, um boleto lembrando que está chegando a hora de pagar, uma mensagem que você abriu e preferiu responder depois. E assim a gente vai atravessando o dia. Por fora tudo continua. A gente trabalha, conversa, compra alguma coisa que estava faltando, prepara o café, pega trânsito, olha o celular, resolve o que dá para resolver. Mas por dentro vai ficando uma espécie de cansaço que não aparece no rosto. Talvez seja esse o seu cansaço nesta noite. Não exatamente sono, cansaço de pensar, cansaço de tentar acertar, cansaço de se preocupar com todo mundo, cansaço de querer que algumas coisas finalmente se ajeitem. E existe uma coisa que fazemos sem perceber: chegamos ao fim do dia e continuamos carregando tudo. O corpo se deita, mas o coração continua de pé, pensando no que aconteceu, repassando uma conversa, imaginando o amanhã, tentando encontrar uma solução às 10, 11 horas da noite, para uma coisa que provavelmente não será resolvida agora. Mas Deus não trouxe você até este momento de oração para colocar mais uma obrigação sobre os seus ombros. Ele te recebe como você chegou, com sono ou sem sono, em paz ou preocupado, com fé forte ou apenas com aquela pequena vontade de dizer: Senhor, fica comigo esta noite. E isso basta para começarmos. O evangelho de hoje vai falar de cruz, de renúncia, de seguir Jesus. Mas antes de pensarmos nessas palavras, talvez seja importante perceber uma coisa muito simples: nem tudo aquilo que você está carregando precisa continuar nas suas mãos. Há coisas que pertencem ao dia que terminou, há preocupações que pertencem ao amanhã, e há coisas que só Deus pode resolver. Por isso escreva nos comentários, como uma pequena oração: Jesus, eu confio esta noite a Ti. Agora, onde você estiver, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estou. O dia terminou e eu venho até Ti sem preparar palavras bonitas. Tu sabes como foi minha sexta-feira. Sabes onde eu estive? Sabes com quem conversei. Sabes aquilo que me fez sorrir e conheces também aquele momento em que fiquei quieto para ninguém perceber o que estava sentindo. Eu te entrego tudo. Obrigado pelo pão que não faltou. Obrigado pela água, pela casa, pelo trabalho que pude realizar, pelas pessoas que encontrei, por cada pequeno cuidado que talvez tenha passado despercebido. Também coloco diante de Ti aquilo que não saiu como eu queria, a tarefa que ficou pela metade, a resposta que não veio, o dinheiro que precisa render, a preocupação com alguém da família, aquela conversa que continuo repetindo dentro da cabeça. Senhor, eu não quero passar a noite tentando consertar mentalmente tudo aquilo que não consegui resolver durante o dia. Ensina-me a parar, ensina-me a entregar. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28, Jesus diz aos discípulos que quem deseja segui-lo precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Talvez nesta noite uma das renúncias mais difíceis seja justamente esta: renunciar à necessidade de controlar tudo, aceitar que algumas respostas ainda não chegaram, aceitar que nem tudo ficou pronto, aceitar que eu também tenho limites e confiar que enquanto eu descanso, Deus continua sendo Deus. Por isso, Senhor, antes que esta noite avance,
eu coloco diante de Ti aquilo que mais está pesando no meu coração. Eu não quero esconder, eu não quero fugir, só não quero carregar sozinho. Talvez você saiba exatamente o que está pesando, talvez tenha até um nome, uma situação dentro de casa, uma preocupação com um filho, uma dificuldade no casamento, uma dívida que tira a tranquilidade, uma notícia sobre a saúde de alguém, uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas ainda não encontrou coragem, ou talvez você nem consiga explicar. Só sente que está cansado por dentro, e Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Quando Jesus diz no Evangelho: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não está dizendo que precisamos procurar sofrimento. A vida já traz seus próprios pesos. Jesus está nos ensinando a não deixar que esses pesos decidam sozinhos o caminho do nosso coração. Porque há dias em que uma preocupação ocupa tanto espaço que parece maior do que tudo. Você acorda pensando nela, passa o dia lembrando dela, vai tomar banho e pensa nela, senta para comer e ela aparece outra vez. Pega o celular esperando alguma notícia. Antes de dormir, lá está ela novamente. E sem perceber, começamos a viver ao redor de um problema. Nesta noite, Jesus chama você para voltar a caminhar com Ele. Não significa que amanhã tudo estará resolvido. Significa que você não precisa atravessar tudo sozinho. Senhor Jesus, eu te entrego agora aquilo que mais me preocupou hoje. Tu sabes o quê? Talvez ninguém da minha casa saiba o quanto isso está mexendo comigo. Talvez eu tenha respondido está tudo bem quando alguém perguntou. Talvez eu tenha mudado de assunto porque não queria explicar. Mas diante de Ti eu não preciso esconder nada. Olha para mim, Senhor. Olha para aquilo que estou tentando controlar porque tenho medo do que pode acontecer se eu soltar. Há coisas que dependem de mim e eu quero ter responsabilidade para fazer a minha parte. Mas há outras que não estão nas minhas mãos. Eu não posso controlar o coração das pessoas. Não posso obrigar alguém a mudar. Não posso voltar algumas horas e desfazer uma palavra. Não posso conhecer tudo o que acontecerá amanhã. Não posso resolver nesta noite todos os problemas da minha família. Por isso eu te peço uma graça muito simples. Ensina-me a reconhecer o que preciso carregar e o que preciso entregar. Porque algumas cruzes fazem parte do caminho, mas existem pesos que eu mesmo coloco sobre os ombros. A culpa por não conseguir agradar todo mundo, a comparação com a vida dos outros, a necessidade de parecer forte o tempo inteiro, o medo de pedir ajuda, a preocupação com coisas que ainda nem aconteceram. Jesus, tira de mim aquilo que não vem de Ti e dá-me força para aquilo que realmente preciso enfrentar. Se hoje eu errei, dá-me humildade para reconhecer. Se feri alguém, prepara meu coração para pedir perdão. Se alguém me feriu, não deixa que eu passe a noite alimentando dentro de mim uma conversa que só aumenta a mágoa. Se alguma coisa não aconteceu como eu esperava, ajuda-me a não transformar uma frustração de hoje em desespero pelo amanhã. Eu quero aprender a seguir Ti também nos dias comuns, quando não acontece nenhum milagre visível, quando a conta ainda precisa ser paga, quando o trabalho continua esperando, quando a casa precisa ser arrumada, quando o remédio precisa ser tomado, quando alguém da família continua precisando de paciência. É justamente aí que eu quero caminhar contigo. E agora, Senhor, eu não quero rezar apenas por mim. Olha para aquela pessoa que está ouvindo esta oração com a casa já em silêncio. Talvez todos tenham ido dormir, mas ela ainda está acordada pensando nos filhos. Olha para aquela mãe que conferiu mais uma vez se o filho chegou bem. Para aquele pai que está fazendo contas e tentando descobrir como o dinheiro vai chegar até o fim do mês. Olha para o casal que terminou o dia quase sem conversar, porque os dois estão cansados demais. Olha para quem jantou sozinho nesta noite, para quem colocou apenas um prato sobre a mesa e sentiu falta de alguém. Visita também, Senhor, aquela casa onde existe uma preocupação que ninguém comenta, para não preocupar ainda mais os outros. Tu conheces cada porta, cada quarto, cada silêncio.
cada suspiro que ninguém ouviu. Entra nessas casas com a tua paz. Onde houve discussão, começa a preparar reconciliação. Onde existe medo, traz serenidade. Onde falta o pão de cada dia, abre caminhos. Onde há preocupação com aluguel, boletos, trabalho ou remédio, dá providência e sabedoria. E onde alguém chegou ao limite das próprias forças, coloca pessoas boas por perto. Jesus, nesta noite eu compreendo um pouco melhor o teu convite. Seguir-te não significa ter todas as respostas. Às vezes significa apenas dar o próximo passo segurando a tua mão. Então fica comigo e fica também com aqueles que eu amo, porque existem pessoas que eu gostaria de proteger de tudo, mas não posso. Eu as entrego aos teus cuidados. Enquanto meus olhos começarem a se fechar, continua cuidando daquilo que meu coração não consegue deixar de amar. Senhor, nesta noite eu quero colocar diante de Ti de maneira especial os nossos filhos e todos os jovens. Tu conheces aqueles que estão perto e aqueles que foram se afastando. Conheces o filho que ainda mora conosco, mas quase não conversa mais. Aquele que chega, entra no quarto, fecha a porta e responde apenas: está tudo bem. Conheces também aquele que está longe de casa, talvez em outra cidade, trabalhando, estudando, tentando construir a própria vida. E há pais que vão dormir todas as noites olhando o celular, esperando uma mensagem simples: cheguei bem? Senhor, guarda cada um deles. Protege os jovens que estão tentando encontrar o próprio caminho e muitas vezes fazem isso carregando dúvidas que não contam para ninguém. Alguns parecem alegres, durante o dia conversam, brincam, publicam fotos, seguem normalmente a rotina, mas quando ficam sozinhos o coração pesa. Tu sabes, por isso aproxima-te deles. Quando não souberem para onde ir, mostra um caminho. Quando fizerem escolhas erradas, coloca pessoas sábias por perto. Quando se sentirem perdidos, lembra-lhes que sempre existe um caminho de volta. E para os pais que estão cansados de aconselhar, pedir, esperar e rezar, dá paciência. Há coisas que uma mãe gostaria de resolver pelo filho, mas não consegue. Há caminhos que um pai gostaria de evitar para a filha, mas não pode caminhar no lugar dela. Então, Senhor, ensina-nos também a confiar. Nem sempre entregar significa desistir. Às vezes entregar significa reconhecer: meu Deus, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora cuida tu daquilo que eu não consigo alcançar. E nesta mesma noite existem pessoas que nem conseguiram pensar em descanso. Olha, Senhor, para quem está em um hospital, para aquela pessoa que observa a luz do corredor pela porta do quarto e gostaria apenas de estar em casa, para quem está esperando o resultado de um exame, para quem começou um tratamento, para quem sente dor e não encontra uma posição confortável para dormir. Visita também quem está cuidando, a filha que acompanha a mãe, o marido que permanece ao lado da esposa, a mãe que passa a noite perto do filho, o familiar que colocou uma cadeira ao lado da cama e tenta cochilar por alguns minutos. E lembra-te dos profissionais de saúde que começam ou continuam agora mais um plantão. Enquanto muitas casas diminuem as luzes, há gente trabalhando. Há enfermeiros caminhando pelos corredores. Há médicos atendendo. Há pessoas preparando medicamentos, verificando aparelhos, cuidando de desconhecidos enquanto suas próprias famílias dormem. Dá força a cada um deles. E se alguém que está rezando conosco agora sente alguma dor, Senhor, coloca a tua mão sobre essa pessoa. Dá-lhe serenidade para atravessar esta noite. Que ela não se sinta abandonada, que perceba, mesmo no silêncio, que tu estás perto. Também quero colocar diante de ti quem está preocupado com o trabalho. Talvez hoje alguém tenha ouvido uma notícia que não queria ouvir. Talvez esteja com medo de perder o emprego. Talvez esteja procurando trabalho há semanas e amanhã precise tentar novamente. Há quem trabalhou o dia inteiro e mesmo assim terminou a sexta-feira fazendo contas. Aluguel, luz, água, comida, remédio, boletos que continuam chegando. Senhor, tu conheces a realidade de cada casa. Não permitas que a preocupação com amanhã roube completamente o descanso desta noite. Abre portas de trabalho,
dá criatividade a quem precisa recomeçar, coloca oportunidades no caminho de quem está procurando, dá sabedoria para administrar o pouco e gratidão quando houver abundância. E, sobretudo, não deixa que a falta de alguma coisa faça alguém pensar que perdeu o próprio valor. Nós somos muito mais do que aquilo que conseguimos produzir. Talvez seja também isso que Jesus queira nos recordar, quando pergunta no Evangelho de hoje: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Quantas vezes corremos tanto para manter tudo funcionando que esquecemos de cuidar do coração? Quantas vezes levamos trabalho para a mesa, preocupação para o banho e problemas para a cama? Jesus não está nos chamando a abandonar nossas responsabilidades. Ele está colocando novamente cada coisa no seu lugar. O trabalho é importante, o dinheiro é necessário, as responsabilidades precisam ser assumidas, mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus dentro de nós. Por isso, Senhor, agora eu paro. O que não consegui terminar hoje ficará para outro momento. O que precisa de uma resposta amanhã, esperará até amanhã. O que não depende de mim, eu entrego. E com o coração um pouco mais tranquilo, quero rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai, o pão que acabamos de pedir não é somente o alimento da mesa. Dá-nos também o pão da coragem para amanhã, o pão da paciência dentro de casa, o pão da reconciliação, o pão da esperança, quando ainda não enxergamos uma saída. E agora, antes de continuar esta oração, deixa meu coração descansar por alguns instantes nesta verdade. Eu não preciso ganhar o mundo inteiro. Eu só preciso não perder aquilo que realmente importa. Fica comigo, Jesus. Fica na minha casa e ensina-me a terminar este dia com as mãos abertas, sem tentar segurar aquilo que já coloquei nas tuas mãos. E talvez agora, depois de colocar tantas coisas diante de Deus, você perceba que o coração já não está exatamente como estava quando esta oração começou. Os problemas podem continuar ali, a conta ainda existe, a conversa difícil talvez ainda precise acontecer. A resposta que você espera pode não chegar nesta noite. Mas alguma coisa muda quando entendemos que não precisamos vigiar tudo o tempo inteiro. Deus está acordado, você pode descansar. Senhor, obrigado por este dia. Talvez eu tenha reclamado mais do que agradecido. Talvez tenha passado por pequenas bênçãos sem perceber, porque estava preocupado demais com aquilo que faltava. Por isso, antes de dormir, eu quero lembrar das coisas simples. Obrigado porque cheguei até aqui. Obrigado pela refeição que pude fazer, pela água que bebi, pelo teto que me abriga, por aquela pessoa que perguntou como eu estava, por um sorriso inesperado, por uma pequena solução que apareceu quando eu já estava preocupado. Obrigado até pelas coisas que pareceram comuns demais para serem chamadas de bênção. Nem todo dia precisa trazer grandes acontecimentos para ter sido um dia sustentado pela tua graça. E também te agradeço, Senhor, porque nas horas difíceis tu não foste embora. Quando fiquei preocupado, estavas comigo. Quando perdi a paciência, continuaste perto. Quando pensei demais, quando me cobrei demais, quando tive medo do amanhã, tu permaneceste aqui. Agora eu te entrego definitivamente esta sexta-feira. O que foi bom eu agradeço. O que foi difícil eu coloco nas tuas mãos. O que fiz de errado eu peço perdão. O que fizeram contra mim, ajuda-me a não levar para o travesseiro como uma ferida que preciso alimentar. E aquilo que ficou incompleto, fica incompleto por hoje. Amanhã será outro dia. Não preciso terminar tudo antes de descansar. Não preciso encontrar todas as respostas antes de fechar os olhos. Não preciso organizar o futuro inteiro nesta noite. Jesus, tu disseste que quem quiser seguir, te deve tomar a sua cruz e caminhar contigo. Então eu te peço, ensina-me
a carregar apenas aquilo que realmente faz parte do meu caminho, e aquilo que não me pertence ajuda-me a soltar. A opinião que não posso controlar, a decisão que outra pessoa precisa tomar, o problema que só poderá ser resolvido amanhã, o medo de uma coisa que talvez nem aconteça, eu entrego, e entrego também o sábado que virá. Antes mesmo de saber como será o meu amanhã, eu o coloco diante de Ti. Vai à minha frente, Senhor. Prepara meus encontros, guarda minhas palavras. Dá-me paciência dentro de casa, sabedoria nas decisões, força para aquilo que precisar enfrentar e simplicidade para aproveitar aquilo que for bom. Nesta noite quero pedir também a proteção de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, permanece perto das nossas famílias. Passa pelas casas onde esta oração está sendo feita. Olha com carinho para aquela mãe que está preocupada com o filho, para aquela família que está atravessando uma fase difícil, para quem sente falta de alguém, para quem gostaria de ouvir uma voz conhecida antes de dormir. Nossa Senhora, cobre nossas casas com Tua proteção e leva cada uma das nossas necessidades ao Teu Filho Jesus. E agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não pense no que precisa fazer amanhã. Não volte para aquilo que aconteceu hoje. Apenas fique aqui, respire devagar e imagine suas mãos abertas diante de Deus. Aquilo que você estava segurando desde cedo, entregue. Aquela pessoa que preocupa você, entregue. Aquela situação que você não sabe como resolver, entregue. Não precisa explicar tudo, Deus conhece. Talvez sua oração agora tenha apenas 3 palavras. Cuida disso, Senhor. Está tudo bem. Permaneça alguns instantes em silêncio. Fale com Deus do seu jeito, ou simplesmente fique diante dele. Há momentos em que o coração está cansado demais até para formar uma oração. Deus entende também esse silêncio. E nesta noite, faça dentro de você esta pequena profissão de fé. Senhor, eu não sei como tudo vai acontecer, mas confio que não caminharei sozinho. Eu não preciso possuir o mundo inteiro para ter uma vida cheia de sentido. Eu preciso permanecer contigo. Que esta verdade do Evangelho acompanhe seu descanso. Você não é aquilo que conseguiu produzir hoje. Você não vale mais porque resolveu tudo. E não vale menos porque alguma coisa ficou para amanhã. Agora é hora de descansar. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você nesta noite. Abençoe sua casa. Abençoe sua família. Abençoe aquele quarto onde alguém está preocupado. Abençoe quem ainda está trabalhando. Quem está no hospital, quem está viajando, quem está sozinho, e que a paz de Cristo visite cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se quiser, deixe nos comentários a sua oração desta noite. Pode ser apenas uma frase, um nome, uma intenção que você deseja colocar diante de Deus. E se você conhece alguém que terminou esta semana cansado, preocupado, ou carregando mais do que consegue suportar, compartilhe esta oração com essa pessoa. Talvez ela também precise se lembrar de uma coisa simples. Há pesos que podem esperar até amanhã, e há pesos que você pode entregar a Deus agora. Durma em paz. O dia terminou. Deus permanece com você.